25 de agosto de 2020, às 18 horas, na Câmara Walter Zambuja. Ordem das bancadas: PSB, vereador Fabrício Costa; PP, vereador Ronaldo Madruga; PT, Gilson Rodrigues; NDB, Jaime Lucas; PDT, Matheus Garcia; Wilson da Rosa Lucas; e PSDB, Adão Martinho. Vamos então para aprovação da ata número 30, de 18 de agosto de 2020. PSB, Fabrício Costa. Aprovada, presidente. PP, Ronaldo Madruga. Aprovada a ata, senhor presidente. PT, Gilson Rodrigues. Aprovado, presidente. NDB, Jaime Lucas. Aprovado, presidente. PDT, Matheus Garcia. Aprovado, senhor presidente. E Wilson da Rosa Lucas. Aprovado, senhor presidente. PSDB, Adão Martinho. Aprovo a ata, senhor presidente. A ata número 18 foi aprovada por unanimidade nessa casa. Passo a palavra, então, para leitura de correspondência encaminhada para o Poder Legislativo Municipal, expediente ao Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem em casa nesse momento, hoje só temos correspondência encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. Ofício 033/2020. Pinheiro Machado, 24 de agosto de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Renato Rodrigues. Através do presente instrumento, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vem respeitosamente remeter a Vossa Excelência a redação final do projeto de lei número 21 de 2020, que concede a conselheiros tutelares licença não remunerada para concorrer a cargo eletivo de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária, realizada dia 18 de agosto de 2020, devidamente revisado em reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, realizada dia 24 de agosto, e se encontra apto para autógrafo. O Wilson da Rosa Lucas, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Pinheiro Machado, 18 de agosto de 2020. Irmão senhor Renato Rodrigues. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Sindicato dos Municipais de Pinheiro Machado, Simpim, comunica a Vossa Senhoria que, a partir do dia 19 de agosto de 2020, o presidente desta entidade representativa dos funcionários públicos municipais passa a ser o senhor Márcio Duarte Garcia, portador do CPF 927-324-290-15, servidor público municipal, cargo motorista, lotado na Secretaria da Saúde, sendo que, a partir do momento, subscrevo Ângela Maria Régio Marques, presidente do Simpim. Avisos da mesa diretora. Esta sessão plenária ordinária está sendo transmitida via internet, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus e com o amparo da resolução número
4, de 29 de abril de 2020, que estabelece no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Machado. Proposições protocoladas: PSB 4, PDT 2, PP 1. Projeto de lei protocolados nenhum. Tramito na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 22, que institui no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda e da Educação, Cultura e Desporto a política de educação fiscal para a cidadania, autoria do Poder Executivo, relatoria a cargo do vereador Adão Martinho. Projeto de lei número 24, que estabelece normas sobre regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Pinheiro Machado, de acordo com a lei número 13.465 de 2017, e dá outras providências, autoria, Poder Executivo e relatoria a cargo do vereador Sidney Galderipe. Projeto de lei número 26, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 4280 de 2016, dando nova composição para o Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente. Condema, autoria do Poder Executivo, relatoria a cargo do vereador Gilson Alves Rodrigues. Tramito na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas nenhum projeto. Pareceres das comissões. Peço ao vereador Adão Martinho Pacheco dos Santos, responsável pela relatoria do projeto de lei número 22 de 2020, que institui no âmbito das Secretarias Municipais da Fazenda de Educação, Cultura e Desporto a política de educação fiscal para a cidadania. Projeto de lei número 25, de 4 de agosto de 2020, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 4258 de 2016, dando uma nova composição para o Conselho Municipal de Saúde. Conclusão do voto favorável. O projeto de lei número 25, a matéria encontra-se inserida na competência legislativa, conferida aos municípios conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Quanto à autonomia desse ente federativo para dispor sobre assunto de interesse local. Da mesma forma, considerando que a proposição versa sobre organização e funcionamento da administração pública e dos serviços públicos locais, depreende-se legítima a iniciativa do Executivo, também nos termos da Lei Orgânica do Município. A existência e a composição do Conselho Municipal de Saúde, considerando que este Conselho é de constituição obrigatória nos municípios, devem observar o disposto na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que criou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Inciso 8º, a participação da comunidade. O projeto de lei número 25 de 2020, de autoria do Poder Executivo, deu entrada nesta comissão na data de 17 de agosto de 2020, ficando posteriormente sob minha relatoria. Desta feita, uma vez munido de parecer jurídico do órgão da assessoria jurídica desta Casa e do IGAN, número 40.687, 2020, de 12 de agosto de 2020, passou a análise técnica do projeto. A nível municipal, esclareça-se que, quando não decorrer de regra disposta em lei ou outra norma, a composição do conselhos municipais tem como diretrizes gerais o princípio da paridade, isto é, que ao mesmo número de representantes do Poder Executivo deve corresponder o de representantes da sociedade civil, o que somente é possível quando o número total de membros é par. Quando o número total for ímpar ou devido a outras peculiaridades locais, por opção do município, não for possível a exatidão paritária, a ligeira maioria deve ser de representantes da sociedade civil. Afinal, o Conselho representa a sociedade.
Com relação à composição do Conselho de Saúde, deve-se observar a consonância com as diretrizes da Resolução número 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Desta forma, quanto à composição do Conselho Municipal de Saúde, descrita no artigo 1º do projeto de lei em análise, para o artigo 3º da Lei nº 4.258, de 2016, observa-se correta, pois repete a mesma composição estabelecida nas normas do CNS. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 25 de 2020, podendo então seguir os trâmites do processo legislativo até a deliberação de mérito do plenário desta Casa de Leis. Eu voto, relatora Dom Martinho. Seria isso, senhor presidente. Vereador Sidnei Petros Galderipe, responsável pela relatoria do projeto de lei número 24/2020, que estabelece normas sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Pinheiro Machado, de acordo com a lei número 13.465/2017 e da outras providências. Autoria do Poder Executivo, peço para o referido vereador fazer o seu relato. Senhor presidente, o nosso relatório estamos estudando para a próxima semana. Obrigado, vereador. Projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 4280 de 2016, dando nova composição para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Peço ao vereador Gilson Alves Rodrigues que faça a sua relatoria. Secretário, o projeto de lei número 26/2020, que altera o artigo 4º da Lei Municipal, número 4280/2016, dando a nova composição para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, autoria do Poder Executivo, está sob a minha responsabilidade, e nós precisamos fazer uma emenda, porque veio com números pares e tem que ser números ímpar para o desempate. Então, vai ser discutido e aprovado na segunda-feira. Não tem relatório ainda, secretário. Obrigado, vereador. Projeto de lei em votação. Projeto de lei número 25/2020, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 4.258/2016, dando nova composição para o Conselho Municipal de Saúde. Está apto a ser votado, senhor presidente. Vamos então para a votação, projeto 25. Bancada do PSB, Fabrício Costa. Aprova o projeto de lei número 25, presidente. Bancada do PSB, vereador Calderipe. Aprovado, senhor presidente. PP, vereador Ronaldo. Aprovado o projeto, senhor presidente. PT, Gilson Rodrigues. Aprova o projeto, presidente. NDB, Jaime Lucas. Aprovado o projeto. PDT, Matheus Garcia. Aprovo o projeto, senhor presidente. PDT, Wilson da Rosa Lucas. Aprovo o projeto, senhor presidente. E PSDB, Adão Martinho. Aprovo o projeto, senhor presidente. O projeto número 25 foi aprovado por unanimidade nessa casa. Vamos então para leitura, para registros de proposições. Bancada do PSB, Fabrício Costa, para seus registros. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais vereadores, todos aqueles que nos acompanham nesta sessão, nas suas casas, através das gravações posteriormente. Inicio fazendo um relato aqui que vejo como importante para o município, que foi a primeira atividade vinculada ao tour turístico da Rota das Oliveiras, que aconteceu agora nesta semana que passou aí, e teve Pinheiro Machado como um dos municípios que fazem parte desta rota, e o turismo, sim, acaba divulgando essas atividades, divulgando o município, e a cultura das oliveiras é uma cultura que está
um franco crescimento dentro do município, então vejo como muito importante este ocorrido. Também, semana passada já me posicionei aqui, já trouxe essa questão da volta às aulas, da possibilidade de volta às aulas, possibilidade essa vinculada pelo governador. E hoje saiu uma notícia, enfim, um posicionamento do governo do Estado, justamente trazendo que ainda não tem data específica para o retorno, mas dando a ideia de como ocorrerá este retorno, e aí trazendo essa responsabilidade para dentro dos municípios, pois o próprio governador menciona que só será permitido desde que as bandeiras estejam amarela ou laranja, as bandeiras de distanciamento social, mas existe todo um cronograma, pelo menos é essa a ideia que ele está passando, que pós o governador liberar, o prefeito vai dizer se libera, pós o prefeito dizer se libera, as escolas vão dizer se liberam, se concordam, e pós as escolas concordarem, os pais vão dizer se concordam. Então, vejam, é um empurrando para o outro, um assunto que é sério. Um assunto que é sério, que precisa ser debatido com a seriedade que merece, principalmente, como bem relatei já semana passada, e não me canso de mostrar esta visão, e o que ocorre, porque dentro hoje, inclusive, quando eu vi esta notícia, me inteirava desse assunto, os próprios questionamentos que surgiram e vão surgir, e nós aqui somos um município que tem alunos em todas as pontas dele, sejam eles urbanos ou rurais. Como é que fica a questão do transporte escolar? Porque também existe toda essa questão do transporte, do distanciamento. Já nos ônibus de linha já ocorre isso, nos ônibus das linhas interurbanas. Então vejam que é um assunto muito mais complexo do que simplesmente chegar e dizer que o governador passa para o prefeito vai passando adiante, e aí na mercê de tudo isso ficam as crianças, os jovens, que por sua vez, se chegarem numa escola, é natural que vai haver a interação entre eles, o contato entre eles, e aí é onde a situação fica mais delicada. Então, reitero mais uma vez que não há possibilidade, pelo menos neste momento, do município de Pinheiro Machado, e aí eu estou trazendo para dentro do município de Pinheiro Machado este assunto, para que ocorra esse retorno presencial das atividades escolares dentro do nosso município, até também porque não há como nós liberarmos só as escolas urbanas e as escolas rurais. Aí, para haver essa liberação, como que vai ser feito o transporte, então é algo que deve sim ser muito bem planejado, não ficar só nesse jogo de ficar aceitando esse jogo de empurra que o governador o governador do Estado do Rio Grande do Sul está passando, está propondo. Também vejo como algo importante de fazer o relato aqui, que foi prorrogada a ajuda por parte do governo federal relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, valores esses que caso os municípios brasileiros tenham perdido receita em função da crise de saúde, a crise provocada pela pandemia. Então, foi prorrogado esses repasses até o mês de dezembro. Está no site da Confederação Nacional de Municípios, quem quiser conferir, só lá conferir. Mas também é importante fazer esse relato. E aí, nós estamos chegando para o final do ano, e principalmente colocando também uma preocupação
que é a questão do salário dos servidores, é preciso, pelo menos, haver a divulgação por parte do governo de como é que anda a negociação da folha salarial, porque esse é um recurso que tem essa possibilidade de entrar dentro do município. Hoje eu via que a FAMURS, a federação que representa os municípios no Rio Grande do Sul, está trabalhando para que possa fazer uma possibilidade de valores, é claro, de que os municípios sejam contemplados com valores maiores, se possibilitar a negociação com o Banrisul, na forma de união de municípios, quanto mais municípios, a FAMURS está fazendo essa interlocução, e aí cabe a nós aqui buscar essas informações, e não só nós buscar, como o próprio Executivo venha se manifestar, como que está essa circunstância da negociação da folha salarial, e também para que possa estes valores ajudar no incremento, no pagamento dos salários daqueles que passaram 3 anos tendo seus salários parcelados, atrasados, e tendo esse valor aí, com certeza, beneficiará o pagamento dos ativos e inativos. Presidente, dito isso, agradeço o espaço nessa noite, desejo uma boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PSB, vereador Calderipe, para seus registros. Cumprimento, senhor presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, o pessoal de casa que nos assiste. Eu tenho 2 proposições para registrar na noite de hoje. Solicito que o Executivo, através da Secretaria de Obras, realize o patrulhamento ali na estrada direção a Filtrim, lá em São João Batista. Aquela estrada ali está em péssimas condições, ali está uma buraqueira, muita pedra lá passando a Filtrim lá. E a outra proposição é que a Secretaria de Obra realize a troca, a melhoria num bueiro ali, a 4 quilômetros da cidade aqui, na estrada que vai para Filtrim ali. Ali quando chove a água atravessa a estrada, que o bueiro está entupido, quebrou ali, não tem mais o que fazer. Por hoje era isso, presidente. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Para então, bancada do PT, vereador Gilson Rodrigues, para seus registros. PP, presidente, primeiro. Eu, depois do PP, pela lista aqui. Ah, é pior. É o vereador Ronaldo Madruga, bancada do PP. Gostaria de saudar a mesa diretora, os colegas vereadores e também os servidores que nos acompanham, e também os nossos internautas através das redes sociais. Gostaria de iniciar minha fala pedindo o conserto ali, a reparação da estrada do Cerro dos Cachorros. Os moradores ali daquela localidade fizeram contato comigo e pediram reparo na estrada do Cerro dos Cachorros. Gostaria também que fosse informado pelo Executivo Municipal quando começa novamente as castrações, a castração dos cachorros, das cadelas, melhor dizendo, porque estão fazendo só a castração das cachorras. Uma voluntária da ONG me procurou e pediu que eu fizesse essa pergunta, porque o projeto de controle de zoonose está parado e é um projeto importante. Na sequência, eu falo sobre uma proposição número 19, que ela fala sobre a indicação de um projeto de lei ao Executivo Municipal de combate aos maus tratos aos animais. E esse projeto, ele deixa bem claro quais são as medidas aplicadas, as penalidades contra os maltratos contra animais. Não está incluído aqui que não é maltrato, prova de tiro de laço, rodeio, vaquejadas, por ser manifestação cultural. Então, a prática de rodeio continua acontecendo, tiro de laço, vaquejadas, por ser manifestação cultural. Então, é muito tranquilo, só para alertar. E o projeto traz a aplicação de multas para quem
cometer lesão ou morte, para quem, nos casos de abandono, de lesões graves. E eu gostaria que essas multas, elas, através de autorização da Câmara, elas fossem direcionadas para o grupo de apoio aos animais. As voluntárias, elas exercem um excelente trabalho de proteção aos animais e não tem recurso, trabalham com recursos escassos. Então, a minha justificativa vem na seguinte proposta: o presente projeto de lei, que ora encaminhei para apreciação dos nobres colegas da proposição e para o Executivo, ele tenta inibir os inúmeros casos de abandono e de maus tratos de animais no município de Pinheiro Machado. Os valores das multas servirá como medida socioeducativa para que as pessoas repensem antes de praticar o ato de abuso e maus tratos contra os animais, que também merecem o nosso respeito como seres vivos. Se faz importante que os recursos advindos das multas sejam recolhidos e transferidos para GPA, que é a UPA de Pinheiro Machado, e posteriormente sejam utilizados exclusivamente para ações e projetos voltados para a ONG. Diante de todo o exposto e tendo em vista a ocorrência diária de abandono de animais em todos os cantos da cidade, inclusive filhotes, entendo a relevância da proposta. Solicito o apoio ao Executivo Municipal para aprovação deste projeto. Então, o projeto vai como iniciativa, como indicação ao Executivo Municipal, e que essas multas ele reverta para o grupo, a ONG que cuida dos animais em Pinheiro Machado. Essa semana também eu recebi um outro comunicado, e quando eu falo sempre na questão do município, questão de arrecadação, questão financeira, eu sempre acredito que a Secretaria da Fazenda, ela precisa de recursos humanos, precisa de tecnologia, precisa de capacitação. E eu recebi um comunicado, e vou entregar para o Matheus, para entregar para o Executivo Municipal, que hoje, através da recuperação tributária, o município teria 1.352.000 para receber. E essa recuperação tributária, ela vem de um julgado do STF que fala sobre as verbas rescisórias, verbas previdenciárias que foram pagas de forma equivocada pelos entes da federação à Previdência. E essa empresa que cuida desse assunto, que é o Instituto de Administração e Tecnologia, ele pede as informações e levantamento através das GFIPs e folhas de pagamento para fazer o estudo sem custo para o município e direcionar o caminho para a busca desses recursos da recuperação tributária. Então, é uma forma do município, vereador Matheus, buscar essa orientação e ver a fundo o que necessita para esse estudo, que é um estudo sem compromisso, e depois o Executivo das iniciativas e tratativas necessárias para a recuperação tributária e ver a possibilidade desses recursos entrarem nos cofres públicos. Ainda na sequência, eu gostaria de fazer um relato de uma moradora que me procurou e me falou da seguinte situação. Uma adolescente de 22 anos, uma jovem de 22 anos, veio a óbito, e essa adolescente ficou a noite inteira no velório municipal, na capela municipal, e a família foi impedida de acompanhar o velório, sobre a alegação da pandemia do Covid-19. Essa jovem, ela não tinha nenhuma suspeita do Covid-19, e a família teve a seguinte sugestão: ou deixava a menina, essa jovem, no caixão em cima do sofá em casa, ou iria para a capela e ficaria a noite inteira na capela sem nenhum dos seus familiares para acompanhar o velório.
A mãe não relutou, mas o que eu trago o assunto para casa? Esses assuntos são assuntos delicados. Quando uma pessoa está na despedida já da matéria, do corpo, que já não tem mais nada o que fazer, ela quer a última despedida estar próxima e fazer ali todos os atos e se despedir daquela matéria. E é um momento delicado, onde precisa da sensibilidade de quem está cuidando desse assunto, porque vamos se colocar no lugar dessa mãe que foi impedida de passar a noite no velório da sua filha de 22 anos. É preciso ter mais cautela com esses assuntos. E ela disse, olha, Ronaldo, eu tentei de todas as formas, a gente já estava exausta, já estava, não tinha mais o que fazer, eu vim para casa, tinha vontade de sair à noite, ir para o cemitério de Pedro Machado e ficar na frente da capela, porque não tive o direito de acompanhar a última despedida da minha filha até o amanhecer do dia 7 horas da manhã. Eu, no mesmo momento, eu gostaria, fiquei preocupado com a situação e liguei para outros municípios para saber como está acontecendo. Os outros municípios, quando não tem suspeita de Covid-19, é permitido o acompanhamento restrito, com um número mínimo de pessoas, para acompanhar o velório. Porque também tem uma outra diretriz aí, que pessoas que são falecidas à noite terão que ficar aguardando até o outro dia, 7 horas da manhã, não pode fazer mais nenhuma movimentação. E isso não é parâmetro em todos os municípios. O município de Pedro Machado, que está adotando esse parâmetro, existem outros parâmetros mais flexíveis. Então, eu gostaria que o município, a modelo de outros, fizesse um estudo para tentar amenizar o sofrimento e a dor desses casos que virão ainda acontecer, e não há necessidade de uma restrição tão profunda e tão firme se não existe nenhuma suspeita do Covid-19 da pessoa que veio ao óbito. Na sequência também, eu volto a falar sobre o 13º dos nossos funcionários públicos, que me abordam e cobram que eu venha até a casa defendê-los sobre o 13º, também referente ao pagamento dos salários. Se existe alguma projeção do município, até inclusive sobre o Refeisul, que foi ventilado, que ainda este ano, até metade de julho, que já passou, existiria uma possibilidade de aceno do pagamento parcial do Refeisul. E ficamos preocupados, porque está terminando o ano de 2020 e essa dívida irá para 2021, ficará com 2 salários atrasados, ficará todo o Refeisul para pagamento. Como será conduzido esta situação neste momento? Então, se assim o Executivo puder nos acenar com a resposta, eu fico no aguardo. E vou passar para o vereador Matheus as informações sobre a recuperação tributária, um estudo que chegou até minhas mãos, e no município de Pedro Machado, pelo que consta do Instituto de Administração e Tecnologia, teria 1.352.000 para rever de recuperação tributária, que daria quase uma folha. Seria importante o executivo analisar essa situação. Obrigado pelo espaço. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PT, Gilson Rodrigues, para seus registros. Gostaria de saudar o presidente, saudar nossos colegas vereadores, os nossos funcionários da casa, pessoal que nos assiste em casa, também nas nossas páginas aí da internet, aí no Facebook e outras redes sociais. Eu tenho 2, 3 temas aqui para falar, vou tentar dividir eles para não fazer uma misturança, uma salada de fruta, um arroz com feijão, às vezes é bom, com uma carninha, mas os assuntos às vezes se misturam, a gente não consegue dominar o começo, meio, fim.
porque o tempo e aí... Primeiro, eu queria tocar no desafio que a estrutura, instituição brasileira da Justiça Eleitoral vai enfrentar para conduzir as eleições desse ano, dia 15 de novembro. Né? 15 de novembro, as eleições, e começa oficialmente dia 26 de setembro. E isso, a estrutura vai começar até dos mesários, até o pessoal que atende, e também da movimentação de candidatos e de pessoas que automaticamente se ligam com essa organização nacional. E aí tu coloca a pandemia junto com esse negócio, com muita dificuldade. A gente vê, tem um debate lá, por exemplo, que o PSOL entrou questionando no Supremo Tribunal Federal as próprias lives, porque as grandes cidades, eles estão preparando lives com shows. E aí tem que ter uma... Como que vai ser analisado? Bom, os shows estão proibidos, mas e lives com show? Então, essa matéria eles estão discutindo, porque senão automaticamente um São Paulo da vida, Rio de Janeiro, Grande Porto Alegre, cidades grandes, faz um show lá e o candidato vai junto lá com Luan Santana, com Eduardo Costa, Bruno Marrone, Companhia Limitada, e vira um caos. Então, essa matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal, se libera as lives ou não. E como que vai atender essa matéria? Uma matéria interessante para as lives, inclusive nos nossos municípios. Aqui também tem uma análise que nosso município de Pinheiro Machado, ele chega à internet em torno de 50%, 60% no máximo da nossa população. Quer dizer que 40% não vai chegar às informações da internet, que são as pessoas mais velhas, pessoas do interior. Então, 40% não chega. E aí digo isso porque também tem um debate analisado pela equipe, segundo o deputado Marcon, o senador Paim, assessoria deles, que tem essa matéria sendo discutida. A orientação da equipe que analisa a pandemia orientou a Justiça Eleitoral a não ter, não está nada oficial, mas existe esse debate, orientou a não ter santinho, panfleto, porque automaticamente você vai entregar o panfleto e vai passar a pandemia, porque não dá para passar o álcool, entendeu? Um passa para o outro passa para o outro, vai ter as pessoas. Esse debate também é uma matéria. Olha a situação de você discutir, colocar as propostas dos candidatos, os novos que estão entrando aqui, porque esse debate de política não pode ser um batendo no outro. Tem candidato que acha que vai se eleger batendo no fulano, batendo. Não é assim. Então a gente tem que apresentar proposta. O que vai fazer? Ah, bater no que o outro fez ou deixou de fazer é uma coisa. Agora, o que você vai fazer? Digo isso dos novos e dos velhos também. O que você vai fazer? Vereador, candidatos a prefeito, o que você fez na tua vida? O que você é? O que você fez de bom para o município? O que você fez de ruim para o nosso município? Esse debate nós vamos ter aqui com as candidaturas a prefeito. Esse debate da situação da defesa que ele faz dos trabalhadores ou não faz dos trabalhadores, de como que ele vai conduzir o município, se enquadrando o funcionário público, enquadrando as pessoas, as de instituição, porque tem quem que defende a questão pública, para ser público, para ser de todos, e quem defende a questão privada. Então, esse debate nós temos que ter muita delicadeza para nós discutir essa questão de quem vai defender as pessoas, as questões públicas, a questão estrutural do nosso município, a questão financeira do nosso município. Não pode ser um cara andarilho que vai lá, tenta lá chegar no objetivo dele, vai para o outro lado, tenta lá, troca,
bota a esposa, não consegue. A política tem que ter mais responsabilidade. Não pode ser para você resolver a tua vida. Você tem que conduzir pessoas, e por isso que eu quero aqui falar na importância do diálogo entre homens e também instituições. As pessoas passam, mas a instituição partidária, ela continua. Ela continua, o mandato da gente ela é passageira, mas a instituição partidária, por isso, nós temos que ter diálogo com todos, sem problema nenhum, mas nós temos que ter uma linha reta de objetividade, de objetivo, que é o que no nosso município? Nós sabemos. Essa matéria da questão econômica, nós podemos discutir com números, com secretários, com ex-prefeitos, que deixou o nosso município dessa maneira. Nós aqui podemos discutir números. Nosso município existe um déficit, uma dívida, nós podemos discutir quem gerou essa dívida, do FAPES, quem gerou a dívida do precatórios, e há outro debate que é mais importante, quase, de quem gerou, é de como que nós vamos resolver o problema. E aí tem o salário atrasado, que o colega falou, tem o vale alimentação, que ninguém não está atrasado, tem o 13º, que ele vai fechar o 2020 com 2 meses de salário atrasado, junto do 13º. Toda essa questão estrutural e financeira nós podemos discutir. Aí vem outro debate. Então, um debate é o que tem. O que tem, nós todo mundo sabemos. O município está endividado, quase 20 milhões, precatórios, FAPES, vale alimentação, salário atrasado, os funcionários sem reposição há 3 anos, e várias coisas, vale alimentação. O outro debate, que eu acho que nós temos que travar com responsabilidade, não sei, não é nessa casa, mas no meio político, nesse tema que você discute, é de como que você vai fazer para resolver essa situação, para pagar a dívida e colocar em dia o salário do funcionário público. E aí o governo tem que trabalhar com prioridades. Tem gente que diz, olha, para pagar essa dívida eu vou ter que fazer o seguinte, vou vender tudo o que é público, vou só deixar a prefeitura. E nós falando com o Zé, o prefeito Zé, eu falo Zé com respeito que a gente tem e tal, eu tenho uma amizade também, mas com o nosso prefeito, eu disse, prefeito, essa questão das coisas, olha, não está averbado nem a rodoviária, não está averbado nem o silo que foi construído lá, não sei de como que prestaram conta na época para a questão pública, não está averbado no cartório, o frigorífico, não está averbado aqueles pavilhões atrás da rodoviária, que tem 2 ou 3, 2 pavilhões grandes, não está averbado, nem averbado no cartório, não está averbado as escolas, gurizada. As escolas do nosso município, São João Batista, o Assis lá não está, a outra ali, todas as escolas não estão averbadas. Por isso que eu perguntei, bom prefeito, o que poderia fazer, por exemplo, para tu vender algum patrimônio, que pode ser um tema que vai ser discutido. Olha, atrás da rodoviária, junto com a rodoviária, o leiloeiro disse que vale 300 mil, tudo, porque não está averbado. Então, tu só consegue vender as questões que tiver averbado, ou você deve os silos, tudo isso, as coisas que eu falei, para vender tem que averbar. Para averbar todas essas coisas, a conta é o seguinte, em torno de 500 mil reais. O município não tem, para tu fazer o leilão, para vender, você tem que averbar, você tem que colocar no cartório, necessário 500 mil. Por isso, eu fui perguntar para eles, a equipe dele e ele, eu disse,
me explica esse negócio aqui que você estava fazendo no levantamento. Olha a explicação que eu, como vereador, não sabia. E se fosse vender todas as coisas não averbadas, não pode. Ou venderia o terreno só. Venderia o terreno que custa, lá na saída, 300 mil reais. 350, o leiloeiro colocou, porque não está o silo, que vale em torno de 1,5 milhão. Então, olha o cenário que nós devemos discutir. E outras tantas coisas que nós podemos conversar aqui em meio a essa pandemia e a questão da eleição. Mas o diálogo entre os partidos é muito importante, entre pessoas, independente de quem chega aqui. Tem gente que diz, olha, vai ficar 2 vereadores de vocês atual lá, vai ficar 3, vai ficar 5. Outros dizem que não vai ficar nenhum aqui. Mas a casa vai ter, desses 70 candidatos, vai ter 9 aqui, que vão discutir esse tema. Independente de quem chegue no município, de prefeito e vice, vai ter a responsabilidade de conduzir esse rombo e achar alternativa. Nós podemos dizer aqui, num debate, que a alternativa nós buscar recurso do governo federal, de emenda parlamentar, para você estruturar as coisas e você segurar o recurso só para pagar o salário. Porque a arrecadação do nosso município é em torno de 3 milhões e alguma coisa, e a folha é menos que isso. Por isso que eu disse que poderia aqui, nesse tema, 2 temas não falei. Obrigado, presidente, pelo espaço. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do NDB, Jaime Lucas, para seus registros. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários públicos, assessores que estão presentes, as pessoas que estão nos assistindo em casa nesse momento. Primeira notícia, quero dizer que o Tiago, secretário de Saúde, me passa agora que breve vai abrir o projeto Zoonoses, volta a funcionar quanto antes. O que ocorreu devido à pandemia segurou, porque tem funcionários que trabalham naquela área que são de outros municípios. Então, breve deve ser agora, começa a funcionar. E realmente é um alento para a associação do GPA-UPA, que trabalha incansável. E também não posso deixar de dizer que o Hélito foi incansável para que aquele projeto nascesse, construísse, juntamente com o prefeito municipal. Ele deu de tudo que era dele para que esse projeto acontecesse em Pedro Machado. Então, deixo aqui meu abraço ao ex-secretário Hélito por ter feito esse brilhante trabalho. Vereador Gilson, eu acho que o senhor tocou num ponto muito importante. A questão do nosso município ele é tão delicado que não pode se tratar assim como se nós estivéssemos indo para uma feira, ou nós estivéssemos indo para um baile, para uma festa. Tudo é festa, não é festa. E quem está pensando e está tentando conduzir dessa forma, vai ter a maior decepção da vida. Vai ter a maior decepção da vida e talvez vai se arrepender amargamente de querer, e se não tiver equipe e não tiver sustentabilidade parlamentar para fazer as mudanças que deve fazer. Tem gente que não acredita nisso e eu respeito isso. Eu tenho que respeitar, porque tem uns que pensam de uma forma, outros pensam de outra forma. Nós somos seres humanos, uns imaginam que é assim, outros imaginam que não é assim. Então, e eu acredito que essa colocação que o senhor está fazendo agora, vereador, ela tem que partir dessa casa, porque essa casa é a casa do povo. Não vamos querer que o povo vá fazer um debate com os futuros candidatos. Esta casa, ela tem que ser o palco mais importante de todos, para nós fazer uma grande discussão de como se faz para a recuperação financeira, administrativa e estrutural do município de Pedro Machado. Me dirijo ao presidente Renato Rodrigues, do qual eu faço parte da mesa, ao secretário, que pode, sim, com todo a sua
experiência, segundo mandato, que pode sim conduzir esse tipo de trabalho ou provocar esse tipo de trabalho, no bom sentido, trazermos ideias e ver realmente se essas ideias, dentro dos números e da realidade que nós vivemos e da realidade que nós passamos, o porquê que isso chegou, a que ponto chegou e como nós devemos fazer para buscar a recuperação financeira. A questão ali o senhor fala dos silos, vereador. Os silos, ele ficou um débito junto ao Prodesa e ao Pronaf virou quase 800 mil reais que o governo Felipe teve que fazer um acerto com a Caixa Econômica Federal para tirar o município do Cadim. Correto, vereador Ronaldo? Lembra disso? Ficou um débito pendente, recurso do Prodesa, que não existe mais esse tipo de recurso, nem Pronaf, porque aqueles armazéns não foram terminados. O senhor sabe que eles não foram terminados. Então, tinha que fazer uma devolução do dinheiro não usado naquela obra, e o prefeito Felipe teve que vender a folha para a Caixa Econômica Federal, fazer um ajuste, um conto de conta, para tirar o município do Cadim. Bom, a outra questão dos prédios que não tem documento, na verdade, né, eles não estão averbados, ocorreu com as 98 casas lá da Promorar. Lá eu gestionei junto ao governo do Estado e foram acertadas as escrituras daquelas casas, que aquilo também não tinha. Lá também não tinha. Só tinha o terreno e as pessoas não eram donas da casa, que tinham pago. Então, tem muita coisa que se deixou de fazer e que poderia ter sido feito. E não é por falta de estrutura. Tinha estrutura para ter feito. Agora, aquilo que eu comecei a dizer, uns enxergam de uma forma, outros de outra. Uns governam de uma forma, outros governam de outra forma. E nem sempre dá certo. E, ultimamente, as coisas para nós não vêm dando certo. Eu entendo que o diálogo tem que prevalecer. O próximo prefeito vai ter um próximo prefeito. Ele tem que se cercar com os melhores. Quando eu digo é com os melhores, e às vezes não é os melhores de voto, vereador Ronaldo. E muitas vezes não é os melhores de voto. É os melhores de capacidade. Porque se só o voto adiantasse, seria uma barbada. É a capacidade gerencial de como se conduz a coisa pública e a privada. E observe cada um na sua vida particular. Quando tu quer contratar alguém, tu quer conversar com alguém sobre um determinado assunto, tu vai procurar aquela pessoa que conhece aquele assunto. Se tu vai falar sobre contabilidade, tu vai falar com um contador. Se tu vai falar sobre matemática, tu vai falar com um professor de matemática. Então, o próximo prefeito que vai ter, e eu torço que faça uma boa gestão, que tenha todas as luzes do mundo para que possa tirar o município dessa situação, se cerque com os melhores gestores, com as melhores pessoas, que tenham a visão futurista, que não só enxergue o voto, que não tenha medo de perder o voto nas decisões que tem que ser tomada, que às vezes tem que fazer enfrentamento e perca politicamente. Perde hoje, mas o povo ganha. Essa é a conta que tu tem que fazer. E as pessoas vão entender depois. E muitas vezes você que é escolhido pelo povo tem que tomar a decisão, às vezes não é a mais doce, por ele. Pois tu representa ele. E as pessoas que estão do outro lado, às vezes não estão entendendo por que tu está tomando aquela decisão. Então, peço que haja uma iluminação, que as pessoas voltem a se entenderem melhor, porque é isso que precisa, e que o nosso município seja o último ano, 2020,
que 2021 venha muito bom, que haja entendimento e que nós possamos viver melhor na nossa Cacimbinhos. Obrigado, presidente. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PDT, Matheus Garcia. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os funcionários dessa casa, todos que nos assistem ou que virão nos assistir pelas redes sociais. Quero inicialmente registrar um requerimento 22, também por ser procurado aí por moradores da localidade do Cerro dos Cachorros. O pessoal pede a recuperação da estrada daquele corredor. Eu estive voltei nessa região, Pasto Machado, Olaria, Pasto Santa Fé. Verificamos excelente serviço que a equipe Secretaria de Obras realizou nesta região. E, baseado nisso, um dos corredores acabou ficando esse da localidade do Cerro dos Cachorros. Então, acho que é justa a reivindicação do pessoal. Eu estive há poucos dias, andei naquele corredor ali, realmente ele está com alguns trechos bem precários, e como todo o restante da região recebeu a manutenção, é justo a reivindicação ali do pessoal, que está registrado aqui no requerimento número 22. Quero também fazer menção aqui que hoje foi veiculada a notícia que mais uma vez o governo federal veta o auxílio emergencial para os agricultores familiares. Hoje, após o meio-dia, começou a circular nas redes sociais a notícia que o governo federal votou o segundo projeto que foi aprovado no Congresso, que lá no início foi aprovado a extensão do auxílio para os agricultores familiares, o presidente vetou, e agora tinha mais um PL que foi aprovado na Câmara, no Senado, e que o presidente da República vetou novamente. A Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, a FETAG, divulgou nota com o título Governo Federal enterra a esperança dos agricultores familiares. Não vou fazer leitura de toda a nota, mas o governo vetou, o presidente vetou alguns trechos dessa lei. A FETAG ressalta aqui, na parte dessa nota, que, por outro lado, o presidente, ao sancionar o trecho da lei que assegurou a manutenção dos direitos previdenciários aos agricultores familiares que fizeram o cadastro anteriormente, o presidente demonstrou que a preocupação da FETAG e do sindicato estava correta. Quem recebeu o benefício teria problemas no futuro ao requerer algum benefício junto ao INSS. Então, ele vetou o auxílio, mas ele sancionou o trecho que dizia que agora tem uma segurança jurídica para que, se o agricultor familiar vier a ser beneficiado, ele não perca a qualidade de segurado especial. E essa foi a grande preocupação. Porém, ele veta, não resolve nada, a não ser que vão derrubar o veto do presidente no Congresso novamente. Ou não ser que reabra a possibilidade de haver novas inscrições. Porque agora há segurança jurídica. O trecho da lei que assegura a manutenção dos direitos previdenciários dos agricultores familiares foi sancionado. Ele vetou, foi o dinheiro, foi o recurso. Então, uma situação que a agricultura familiar, que é responsável de colocar em torno de 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, num ano que enfrenta, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul,
uma das maiores estiagens, a pandemia. Em outras regiões do estado houve granizo, houve ciclone, houve vendaval, né? E o governo federal não olha para a agricultura familiar. Então fica aqui esse registro, esse desabafo, e quando coloca algo, colocaria em risco um benefício futuro, que hoje foi resolvido através do trecho que ele sancionou. Mas o que resolve é colocar, né, uma ajuda, um socorro para que o agricultor familiar possa ter a sua subsistência, né, a sua atividade. Nós temos aí situações, tanto dos agricultores como a pecuária familiar também. Nós sabemos que os remates e essas coisas, tudo tiveram parado com essa pandemia. Quantas pessoas que não puderam, de repente, fazer o seu negócio, vender os seus animais, principalmente o pequeno produtor, que muitas vezes não tem um lote, não tem uma carga, e que às vezes o remate é um meio, um mecanismo que possibilita trazer poucos animais ali e comercializar. Isso tudo teve prejudicado nesse ano de 2020, em virtude da pandemia. Nós temos agora a Expo Inter, que era para estar acontecendo, não vai acontecer. Quantas famílias no estado que se deslocariam para lá, através das suas agroindústrias, vender os seus produtos, que não vão ter essa oportunidade de ter esse negócio, de ter essa renda, de continuar nessa atividade. Então, registrar aqui essa situação lamentável com relação à agricultura familiar por parte do governo federal. Nós sabemos que o crédito que veio, aqueles 20 mil reais, que diversas vezes que nós falamos aqui, a forma que foi organizado, a dificuldade para o pessoal acessar, burocracia, demora, enfim, não tem atenção com a agricultura familiar. E nós precisamos denunciar isso aqui na Casa do Povo, o descaso do governo federal com a agricultura e a pecuária familiar, que são responsáveis muitas vezes para colocar essa fatia tão importante na mesa do brasileiro, que é os alimentos, né? E é difícil, e eu estive agora à tarde aqui no Sindicato Rural, e conversava ali com o Rui, né? E ele falando ainda dos remates, comentamos sobre isso, e que produtores muitas vezes dependem, às vezes, desse mecanismo para poder, hoje tem facilidade, se vende por corretores, enfim, mas o remate ele tem importância para aquele produtor, muitas vezes, que não consegue fechar sua carga, e ele dizia ali no relato que, às vezes, o produtor procura o sindicato, procura para saber se vai acontecer o remate, enfim, de pessoas dizendo, olha, preciso vender alguns animais, porque a renda, ela não suporta mais um bom tempo, preciso fazer. A pecuária familiar, muitas vezes, é a poupança que o homem do campo tem, né? Ele cria seus animais e precisa fazer seus negócios. Então, num ano difícil que nós passamos, de tudo isso, e foi através de tanta luta e de reivindicações, mas não teve o êxito, né, de ter o socorro, muitas vezes financeiro, que precisava, e até mesmo nas linhas de crédito, que precisava ser direcionada num ano de uma estiagem tão significativa que nós passamos. Com relação aos outros assuntos, e até já como foi falado aqui, sobre o debate que deve ser feito sobre o nosso município, né? É importante esse tema da gente trazer nessa hora, né? Os problemas são desafiadores do nosso município, e eu diversas vezes falei sobre essa situação aqui, dos imóveis, vereador Gilson, que o município possui e que não estão averbados. Muitas vezes, quando se olha de fora, parece que é simples de resolver, mas quando se chega lá e se depara com cada situação, se vê a proporção e o tamanho, que muitas vezes não é só falta de vontade, só falta de ação, muitas vezes, até mesmo para resolver um problema desse,
significa que precisa dispor de recurso para pagar um cartório de registro, para pagar uma equipe para fazer um trabalho. A nossa rodoviária, aqueles prédios ali estão em cima ainda de uma área verde. Além de tudo, para conseguir averbar aqueles terrenos, precisa resolver, substituir aquela área verde por um outro local. Não é só simplesmente pegar a papelada e levar lá. Sabemos de toda essa dificuldade. Então, são os embrólios que vão sendo deixados, empurrados com a barriga, por a administração que vai passando, e quando chega o momento de precisar lançar mão de um bem que poderia, de repente, ser desimobilizado, aquele capital, para resolver um problema do FAPES, amenizar o problema financeiro do município, tem toda essa problemática por trás para ser resolvida, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam no nosso município. Esse é só um dos exemplos, dos embrólios, muitas vezes, que ficam e que são deixados, né, de problemas. Nós temos N problemas para resolver e, certamente, os desafios, as dificuldades do próximo gestor, não é ser pessimista, mas tudo indica que eles serão ainda maiores do que o atual governo vem enfrentando. Se está difícil de colocar o salário em dia, de pagar o vale-refeição, nós ainda temos que conviver, certamente, com mais alguns meses, quem sabe, no próximo governo, com essa dificuldade, e conseguir encontrar meios de resolver essa dificuldade tão grande que nós nos encontramos. Agradeço o meu espaço, o tempo está acabando, desejando uma boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PDT, Wilson da Rosa Lucas. Quero saudar a mesa diretora, funcionários da casa, demais vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, meu boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero me solidar com a família do Zé Borges, um cara conhecido, querido por todos, nosso município, que faleceu hoje em virtude do Covid. Meus sentimentos aos familiares do Zé Borges. Também quero parabenizar o Dia do Soldado, parabéns a todos os soldados. Em vereador Fabrício, índice de encontro que o senhor falou, agora eu tenho aqui, sobre a abertura das escolas, governador, urgente, governo do estado recua no cronograma de volta às aulas. Opinião da página, devemos proteger ao máximo as crianças, se perder um ano letivo significa proteger vidas, assim deve ser. O governador, um pouco ele vai para frente, um pouco ele volta, ele fica assim, ele anda para lá e para cá, mas, não sei, falam uma coisa, daqui a pouco acho que vão contra ele, aí ele volta atrás, e agora botou que não vai mais abrir as aulas. Isso aí acontece, isso é normal na política. Também eu quero falar que a prefeitura lançou um cadastro para profissionais afetados pela pandemia, CTGs, clubes. É só procurar esse cadastro no site da prefeitura, que lá vai estar disponível para as pessoas fazer esse cadastro e, de repente, receber auxílio através da lei Aldir Blanc. Isso é importante, é de grande valia. Também eu tenho que ler alguma coisa aqui, importantíssimo, que hoje, dia 25 de agosto, um dia marcado. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Meu deputado Afonso Mota me mandou para mim, especialmente, foi fazer esse pronunciamento. Há 59 anos, Leonel Brizola lutava para garantir a posse de João Goulart na presidência da República. Brizola assumia, naquele 25 de agosto, a resistência contra o golpe dos militares. Aguerrido, criou uma rede de rádios, mobilizou multidões
e promoveu dias de luta pela legalidade e pela democracia. Inspirado por essa força, vamos continuar trabalhando no Parlamento em defesa do Brasil, contra ameaças ao Estado democrático, de direitos e à liberdade de expressão, democracia sempre. 25 de agosto, dia da legalidade, em defesa da democracia, meu deputado Afonso Mota, que me representa, também Leonel Brizola, também outro que me representa, políticos de fundamento. Também tenho um pedido a registrar, pedido de providência, requerimento 12 de 2020, Pinheiro Machado, 24 de agosto de 2020, presidente da Câmara de Vereadores, senhor Renato Rodrigues, o vereador Wilson da Rosa Lucas, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, vem perante Vossa Senhoria requerer o seguinte pedido de providência. Solicita a manutenção da iluminação pública na região das ruas Professor Eutrópia e Barão do Rio Branco. O referido ponto demanda atenção urgente, pois encontra-se em completa escuridão, principalmente nas proximidades da piscina. Nesse sentido, pede-se que, após os trâmites legais, seja encaminhado ao Executivo Municipal, a fim de que seja atendido o presente requerimento. Atenciosamente, Wilson da Rosa Lucas, vereador da bancada do PDT. Seriam essas minhas colocações, vereador presidente. Muito obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Então, com a palavra agora, a bancada do PSDB, Adão Martinho. Cumprimento o presidente da Casa, meus colegas vereadores, as pessoas que nos assistem de casa através das redes sociais. Uma boa noite a todos. Também quero fazer uma homenagem ao soldado, hoje 25 de agosto, em especial aos policiais militares da Brigada Militar, que como eu, né, vesti a farda há tantos anos, trabalhamos uma parte da ditadura, épocas difíceis, época em que os praças não tinham direito de exercer o sufrágio universal, que é o voto, né, e tinham uma missão de homens comuns que tinham uma missão de um super-homem. Mas aí veio a Constituição de 88 e tudo mudou. Muita coisa para melhor. Até a missão do policial militar mudou. Antes era defender, antes da Constituição, era defender os interesses do Estado e muitas vezes defender com a sua própria vida. A Constituição Federal de 88 entrou e mudou a missão do policial militar, que passou a ser defender os direitos, os interesses e direitos do cidadão de bem. Então, eu faço uma homenagem a todos os integrantes da Brigada Militar. Outro assunto, esta semana eu fiquei surpreso com uma notícia do blog de Cacimbinhas, onde declarava que o projeto de calçamento da Vila Umbu dependia da deliberação da Casa Legislativa. Ora, a Vila Umbu, que começou lá na década de 70, um bairro sem nenhuma rua calçada, abandonado pelo poder público. Não podemos deixar aquela gente esperando, eles merecem um atendimento diferenciado. Abrigam a principal empresa do município, merecem respeito de nós. Então, senhor presidente, eu peço celeridade no andamento desse documento, me ponho à disposição, se tiver que ajudar a confeccionar, para que ande esse processo legislativo, para que comece essa obra do calçamento na Vila Umbu. E que os colegas vereadores, que vá atrás de outras verbas para calçamento naquele bairro, tá? Seria isso. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
seus registros serão encaminhados, vereador. Vereador, por conhecimento que eu tenho nessa casa, desde que assumi em fevereiro, não tem projeto aqui que nós temos nessa casa. Isso aí tem uma informação do bloco de Cacimbinha. Porque jamais nós ia trancar um projeto desse, um projeto importante, calçamento da Vilambu. Fica bem claro que nós não temos projeto aqui tramitando na casa de calçamento da Vilambu. Eu quero passar a palavra ao meu vice-presidente para me fazer os meus pedidos aqui. Com uso da palavra, vereador Renato Rodrigues. Eu quero começar hoje fazendo o registro aqui, que eu já protocolei pedidos, demais vereadores já protocolaram também, que é sobre a colocação dos bueiros ali na Otacílio Vieira, esquina Humaitá, minha gente. Aquilo ali está horrível, aquilo ali. Deus, com esse secretário Danúbio, abriu a rua ali, botaram 2 cavaletes ali, esses cavaletes estão quase podres na rua ali, e não colocaram os bueiros para liberar aquela rua ali. Eu me propus devolver um deodécimo da Câmara, antecipado, para o prefeito comprar os bueiros, e ele me disse que não precisava, que ia comprar os bueiros para fazer aquela caixa ali, escorrimento, aquelas casas-lago ali. Eu tenho conhecimento, cada chuva que vão me dou bem com aquelas pessoas ali, tenho conhecimento, o estado que fica aquela casa com as pessoas ali, gente. Então, que o prefeito tome atitude ali, compre os bueiros, botar naquela rua ali, que agora, mês de setembro, dá uns meses chuvosos aí, eu tenho certeza que aquela família não seja contemplada com chuvas, que quanto antes o prefeito tome aquela providência ali. Eu peço também, mais uma vez aqui, clamo ao Executivo Municipal, a colocação de cascalho ali na rua Tranquedo Neve, ali está horrível ali, gente, está intransitável a rua Tranquedo Neve, que seja colocado as cargas de cascalho ali, as caçamas estão trabalhando lá de Torrinhas, quando as caçamas vêm de lá de Torrinhas para a cidade, que vem todos os dias, e tragam cascalho lá naquela rua ali. Eu quero também dizer hoje que o próximo prefeito municipal que assume esse município, que olhe para as famílias humildes, a família pobre, que faz 16 anos nesse município que não é construída uma casinha para morar para uma pessoa, minha gente. Eu tenho caminhão de frete, passo fazendo mudança, me dá dó, as pessoas às vezes trabalhando, ganhando salário mínimo, com 3, 4 filhos, pagando 400, 500 filhos de aluguel. Nós temos um pré-candidato a prefeito, o vereador Gilson, que ouça com carinho, se ele chegar no poder, que olhe para esse povo lá que está sofrido. O povo de Tiveiro Machado está sofrido, minha gente. Não tem... Há 16 anos não foi contemplado com uma casinha. Então, o próximo prefeito, eu tenho muita confiança em mim, eu tenho certeza que eu vou estar nessa casa. Eu vou estar disposto para ajudar o próximo prefeito a buscar recursos. Que o prefeito não seja meio dormente, que o prefeito gire, o prefeito levante a bunda da cadeira e corra atrás de recursos. Porque o prefeito que ia a Brasília correr atrás de recurso, tem recurso. Tem vários ministérios lá em Brasília que a gente tem recurso. Mas que o prefeito se mexa. Que não seja o prefeito dormente, o prefeito que haja, um prefeito que goste de viajar e corra atrás dos recursos. Era esse meus pedidos e obrigado pelo espaço, meu. Muito bem, vereador. Seus pedidos serão todos encaminhados. Lhe devolvo a presidência. Não tendo mais nada a tratar, dou encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.